Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com muita gratidão, com muita alegria que nos encontramos aqui para mais esse momento de preces e irradiações. Hoje, nosso tema para esse encontro vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 6, e traz como título Olhai as aves no céu. Nós vamos iniciar lendo um trechinho do Evangelho para que a gente possa se situar sobre essa passagem. E diz assim: Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também teu coração. E mais adiante ainda diz assim: Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta sua própria aflição. Essa passagem, meus irmãos, nos convida primeiramente a duas reflexões. A primeira é como estamos buscando os nossos tesouros. Estamos buscando os tesouros materiais ou estamos ainda perguntando quais são os tesouros dos céus? E a segunda reflexão é o que são esses tesouros materiais? Seriam as coisas que adquirimos ou seriam os sentimentos mais materialistas? Enquanto a gente reflete sobre essas questões, vamos tentar analisar um pouquinho o que o Evangelho quis nos dizer. Nós sabemos que é necessário que se tenha bens materiais para passarmos a nossa estada aqui na Terra, para que possamos efetuar essa encarnação e passar por ela da melhor maneira possível, tentando cumprir os nossos objetivos. As roupas que vestimos, a casa onde moramos, o alimento que mantém o nosso corpo físico, tudo isso são bens materiais, mas são bens necessários para a nossa estada aqui na Terra. O que essa passagem também nos convida é a pensar que valor nós damos para esses bens materiais. Será que nós estamos colocando estes bens acima dos bens morais, dos bens, dos tesouros dos céus? Deus, como fala nessa passagem do Evangelho, nos dá o necessário para estarmos aqui e principalmente para cumprirmos bem a nossa programação aqui. Infelizmente, o nosso apego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, esses sentimentos que ainda apresentamos e que muitas vezes são excessivos em nós, é que nos fazem querer muito mais as questões materiais do que realmente nós necessitamos, e valorizar muito mais as questões materiais do que realmente elas teriam tanta importância, sim, para a nossa existência aqui. Como diz na passagem do Evangelho, Deus nos dá o necessário para podermos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, tudo que for exagero, tudo que for excesso, foge a essa regra e então se torna algo desnecessário e uma valorização da questão material. Toda vez que nós valorizamos excessivamente os bens materiais, nós nos tornamos mais arraigados, mais presos a esses bens materiais. E esquecemos de ver as situações que nos rodeiam diariamente. Situações essas que vão nos dar a visão dos tesouros da alma. Quantas vezes nós nos apegamos excessivamente ao nosso carro, à nossa casa, às roupas que usamos? Quantos de nós já não deixamos de dar uma roupa porque, eu gosto tanto dessa roupa, ela já nem me serve mais, mas eu gosto tanto dessa roupa, vou deixar ela guardada aqui no guarda-roupa.
Ou nós temos um sapato novo que nós nunca usamos, mas vamos esperar que chegue a oportunidade para usar. E aí quando essa oportunidade chega, o salto quebrou, o couro já rasgou porque nunca foi usado. E nós perdemos a oportunidade de aproveitarmos esse bem material simplesmente por querer guardar, armazenar. Quantas vezes a gente diz que ama a outra pessoa, diz que ama o nosso companheiro, a nossa companheira, mas quando ele está próximo a nós, nós dizemos: ah, mas por que tu está usando essa roupa? Isso fica tão feio. Ou então, está querendo chamar a atenção de alguém com esta roupa. E esquecemos de valorizar aqueles sentimentos bons, aquelas coisas boas que aquela pessoa faz por nós todos os dias. Muitas vezes ainda, os nossos filhos chegam para nós e nos dizem assim: pai, escuta aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Mãe, tem um minutinho para brincar comigo? E a gente diz: ah, agora não dá, agora não tenho tempo. Quantas vezes uma criança, um adolescente, chega para nós e só quer um abraço, e a gente o afasta dizendo que agora está na correria do dia a dia e não consegue nem escutar o que ele queria nos falar. Essas histórias, essas narrativas, são situações que acontecem conosco diariamente. Não é raro que um de nós já tenha passado por alguma dessas situações. E aí é neste momento que a gente consegue entender a valorização dos bens materiais e dos tesouros da alma. Essas situações são os verdadeiros tesouros que nós precisamos abraçar, porque são essas situações que nos fortalecem o amor, o carinho, a compreensão, a amizade, a caridade. Todos os sentimentos verdadeiros, todos os sentimentos que devem florescer no nosso coração, porque são os valores morais, são estes que farão parte da nossa bagagem, são estes os tesouros que nós podemos carregar daqui. As coisas materiais, elas vão ficar e vão perecer com o tempo. Quantas vezes a gente cansou de ver terremotos, maremotos, enxurradas que destruíram casas, que levaram lares água abaixo, e entre outras tantas situações onde as pessoas perderam as suas moradas. São situações difíceis. Agora mesmo estamos passando por uma pandemia onde tantas pessoas estão desencarnando, estão deixando o corpo físico. Porque tudo isso são oportunidades de aprendizado. Nós sabemos que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Então nós não podemos valorizar excessivamente as condições materiais que nós temos aqui. Como a gente falou, essas situações, essas narrativas que nós falamos agora, são oportunidades de aprendermos a construir nos nossos corações os verdadeiros sentimentos. Todos os dias nos são oferecidas essas oportunidades. O nosso convívio em família, nosso convívio na sociedade, com os nossos colegas de serviço, com os nossos amigos, são oportunidades de entendermos, de aprendermos e principalmente de ampliarmos os nossos bons sentimentos. Quando nós começamos a falar tanto sobre sentimentos, a gente pergunta: mas como que a gente ama? Como que a gente é amigo? Como que a gente consegue ser caridoso? Na verdade, o amor é o maior sentimento ensinado por Deus. É simplesmente fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. A caridade não é aquela caridade que espera recompensa no final, que espere que sejam logrado louros porque a gente fez algo bom. Mas é a caridade às vezes de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, ou simplesmente de escutar alguém nos contar alguma história, nos contar que está passando por um problema e a gente poder ouvir sinceramente, acreditando que aquela pessoa tem condições de melhorar, que vai passar por aquilo ali. Isso já é caridade. A caridade conosco mesmos, reconhecendo que ainda somos seres pequenos e que estamos engatinhando na nossa evolução, mas que como estamos aqui aprendendo, como estamos aqui tentando melhorar, já estamos dando o primeiro passo. Não estamos estagnados, estamos buscando esta melhora. Nós sabemos que a estrada é longa, que existirão muitas existências, mas também, como disse na passagem, uma das nossas funções é mudar as nossas ações. Amanhã
cabe cada preocupação do dia de amanhã. O dia de hoje é que merece a nossa atenção. É no dia de hoje que nós podemos fazer a diferença. É neste momento que nós estamos sendo chamados a mudar, a buscarmos novos horizontes, a agirmos diferente. Se ontem ainda erramos, hoje temos novas oportunidades de acertar. Não é errado, meus amigos, nós querermos ter uma casa, querer termos um carro, querer termos roupas, querer termos alguns bens materiais. Isso não é errado, nem é considerado pecado. Muito pelo contrário. Isso é uma forma até de nos motivar a seguir caminhando, a seguir tendo objetivos diferentes. O que é menos certo é que se valorize mais esses bens do que as pessoas que estão junto a nós. Que nós tenhamos mais atenção ao cuidado com a casa, a comprar coisas materiais para essa casa, ao invés de sentar nesta casa para brincar com o nosso filho. O que não é tão bom é que a gente queira passear com o carro e passe limpando aquele carro, mas na hora que a gente precisa auxiliar alguém, levar alguém para uma consulta médica ou para um hospital, a gente não queira colocar o nosso carro para não sujar. São esses valores, são essas intenções que nós precisamos avaliar. Ter bens materiais são condições que Deus nos deu para estarmos aqui. E muitas delas além até do nosso merecimento. Então vamos agradecer sim a estes bens que nós temos. Mas vamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Vamos valorizar os nossos pais, se eles ainda estão aqui, os nossos filhos, os nossos amigos. Vamos valorizar a nossa própria essência. Vamos buscar a verdade, a humildade, a compaixão, o amor dentro dos nossos corações. Estes são os tesouros que nós precisamos valorizar. E assim, meus amigos, quando a nossa própria consciência for nos cobrar se a gente já aprendeu a lição, nós vamos conseguir responder para nós mesmos que sim, que nós temos bens materiais, mas que estes são apenas um empréstimo do Criador para estarmos aqui, para aprendermos a lição que Ele nos proporcionou ter na nossa escala evolutiva. Então, quando nós formos chamados a prestar contas disso, nós teremos a certeza que a nossa bagagem, aquilo que nós carregamos e que realmente importa, são os tesouros da alma. Que nós tenhamos uma boa noite e que possamos sempre refletir como está a nossa bagagem.